Informação importante de estreias no time do Grêmio. O Grêmio joga no meio de semana contra o Monson, mas a tendência é que nem Gustavo Cuéllar e muito menos Thiago Volpi sejam relacionados para esta partida. A tendência é que eles sejam titulares no jogo do final de semana. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Kaique, o volante que sobe ao profissional e deve ter oportunidade contra o Monson, inclusive. Pelo menos deve ser relacionado. Vamos falar também sobre Pedro Gabriel, porque mesmo depois que o empresário colocou nas redes sociais o que colocou, né? Futebol tem que amar, pois às vezes o seu problema é ser muito bom. Pedro Gabriel tem a confiança do Grêmio e vai ser relacionado para o jogo contra o Monson, mas não deve ser titular. Gustavo Quinteiros deve improvisar o Vieri na zaga. Inclusive, nós temos o provável time do Grêmio já para quarta-feira e eu te trago depois da vinheta. O Grêmio tem duas contratações que ainda não estrearam. Thiago Volpi, que foi apresentado hoje, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre o que ele disse na coletiva, e Gustavo Cuéllar, que não deve jogar novamente contra o Monson. Bom, vamos para o que disse Thiago Volpi. Abre aspas para ele, para uma pergunta que ele foi perguntado. Eu não consigo controlar o que não depende de mim. Seria muito fácil falar palavras bonitas para o torcedor, de dentro de campo e dentro de campo não render. Tenho que apresentar de campo, dentro de campo, deixar o meu melhor. Ele, perguntado sobre as críticas das redes sociais, ele disse que não tem como controlar o que não depende dele e ele diz que está focado no trabalho. Outra, essa aqui para mim, muito legal. Abre aspas. Nessa história toda eu estava numa briga complicada. Botaram Keylor Navas e Marcelo Groi como candidatos e ficou o patinho feio do Thiago Volpi, disse ele na entrevista, bem humorado. Legal, né, cara? De fato ele ficou, né, no meio do imbróglio, né? Marcelo Groi, Keylor Navas, que também foram pautas durante todos esses dias. E aí ele disse, fiquei no meio do Marcelo Groi e do Keylor Navas, é óbvio que eu ia me tornar um patinho feio, disse o Thiago Volpi na coletiva. Muito legal por parte dele. Falando em estreia, Thiago Volpi já trabalhou hoje, mas não deve jogar contra o Monson. Gabriel Grando deve continuar como goleiro titular. Inclusive, Gustavo Cuéllar, mesmo com o Vidia Sante preservado da partida, não deve jogar também. O Grêmio deve ter Thiago Volpi e Cuéllar no jogo do final de semana na Arena. Então, quem quer ver o Cuéllar e quem quer ver o Thiago Volpi, não será nessa quarta-feira, deve ser no final de semana. Mas o time do Grêmio está praticamente encaminhado. O Grêmio terá Gabriel Grando, o Grêmio terá João Lucas pela primeira vez como titular, o Grêmio terá Gustavo Martins, Natan Felipe e Vieri na lateral esquerda provavelmente, só se o Gustavo Quinteiros mudar muito de opinião e colocar o Pedro Gabriel, que inclusive eu acho que seria o certo. No meio campo, a gente não vai ter o Vidia Sante, não vamos ter o Cuéllar e vamos ter, muito provavelmente, Dodi, Edenilson e Monsalve. O Cristaldo também será preservado. E lá no ataque também, Arezzo, depois de quase 5 meses em Porto Alegre, mais na verdade, 6 meses em Porto Alegre, ele vai ter a sua primeira oportunidade como titular. André Henrique deve ser titular também. E do outro lado, provavelmente o Aravena deve continuar no time para conseguir minutos. Só se o Quinteiros também surpreender e colocar talvez o Gabriel Mack ou algum garoto da base, que eu não acredito. O Grêmio será um time bastante modificado. Terá o Arezzo como titular a primeira vez. Terá o João Lucas titular, terá o Natan Felipe e o Gustavo Martins, terá o Monsalve como titular, terá o Natan Felipe e o Gustavo Martins, terá o Vieri como titular na esquerda, não terá o Cuéllar, não terá o Thiago Volpi, não terá o Cristaldo, não terá o Brathwaite, não terá o Vidia Sante.
não terá o Rodrigo Eli e o Grêmio será um time bastante modificado para enfrentar o Monson na quarta-feira. Bom, dito isso, o Grêmio deve ter o Kaique entre os relacionados, o volante, que inclusive eu acho que pode até ganhar minutos por conta do Cuéllar e do Vidiaçante não estarem relacionados. O Grêmio, após uma reavaliação, decidiu subir o Kaique. Ele trabalhou ontem, trabalhou hoje, deve trabalhar à tarde também, assim como o Gabriel Meck, assim como o Thiago. O Alisson está machucado, não pode trabalhar por enquanto. O Jardiel também treina como profissional. E o Grêmio deve ter, inclusive, muitos desses garotos relacionados para quarta-feira. Eu espero que, inclusive, eles sejam relacionados. Gostaria muito de ver o Meck ganhando minutos pela primeira vez no profissional. Será que vai acontecer? Vamos ver. Estou muito curioso para ver Arezzo como titular a primeira vez. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!